Fala galera do Fogão, vamos aí acompanhar as principais notícias aí do nosso Botafogo, né? Que teve aí seus representantes aí, Igor Jesus e Luiz Henrique, fazendo gol aí pela seleção brasileira, né? Na vitória de virada ontem contra a seleção do Chile, por 2-1. E vamos ver como é que foi a reação da imprensa. Jesus entra na mira de clubes europeus e principalmente da Inglaterra. Mas antes de a gente partir para as informações de todas essas repercussões de um dia histórico, ontem o Igor Jesus e o Luiz Henrique fizeram os gols da virada da seleção brasileira contra a seleção chilena. O Brasil saiu perdendo com gols do gol do Eduardo Vargas logo no primeiro minuto, e aí com o gol do Igor Jesus. E no finalzinho, depois dos 40 minutos do segundo tempo, Luiz Henrique fez o gol da vitória brasileira diante da seleção chilena em Santiago. Fora de casa, o Brasil venceu então por 2-1. Mas antes da gente partir para as informações de todas essas repercussões, teve jornalista falando mal, debochando do Botafogo e John Textor respondendo ele em rede social. Mas antes, peço a você humildemente, deixe o seu like. A meta de likes para esse vídeo é de 1000 likes, tá? E comente bastante da onde você está assistindo também esse boletim e se inscreva. Seguindo, falando sobre o glorioso, o Botafogo, o Mauro César, mais uma vez, ele querendo falar do Botafogo, do glorioso, querendo debochar, né? Como eu disse já no início desse vídeo, o Botafogo, desde 1998, não tinha um jogador na seleção brasileira marcando um gol. Foi o Bebeto na Copa do Mundo de 98 contra a Dinamarca, ele marca esse gol e foi o último jogador do Botafogo a marcar na seleção brasileira. E a noite de ontem, de dia 10 de outubro, foi uma noite muito especial para Igor Jesus e Luiz Henrique, que entraram para a história vestindo a camisa canarim da seleção brasileira e representando o Botafogo. E aí, o Mauro César, comentarista da Jovem Pan, criticou mais uma vez o modelo de SAF no Brasil, criticou o Botafogo. E aí, o John Textor, que não aceita até mesmo levar até mesmo desaforo para casa, foi para as redes sociais e debochou do Mauro César, porque ele falou o seguinte, vou trazer as aspas primeiros do Mauro César, eu quero que você deixe nos comentários o que vocês acharam disso. Vocês falam, joga no Brasil, se referindo a Luiz Henrique, jogador do Botafogo. Joga no Brasil por conta dessa fantasia que é a SAF no futebol brasileiro. Um clube que tem dívida colossal, vem um cara e compra. Não precisa quitar dívida e sai contratando o jogador. Tem vários clubes. Em condições normais, os dois estariam jogando lá fora. Chegaram há pouquíssimo tempo para contar por conta dessa situação. Discordo de vocês que jogam no Brasil. É coisa meio fantasiosa. É jogador de SAF. O Botafogo ia contratar, se não fosse SAF, nunca ia contratar esses jogadores. É uma realidade paralela. O futebol brasileiro não teria condições de tê-lo, ou melhor, esse clube não teria condição de ter. Seu Mauro César, eu peço a você nesse momento, respeite a instituição Botafogo. De fato, o John Textor chegou para mudar o patamar do Botafogo. E isso incomoda muita gente, inclusive você, com seu olhar, com seu pensamento preconceituoso. Sim, falta muita coisa no nosso futebol brasileiro. O calendário é ridículo, é horrível. Os jogos estão sendo remarcados em cada rodada. É uma bagunça, concordo. Mas o modelo de SAF veio para salvar os clubes. E foi isso que o Textor fez no Botafogo. Salvou a dignidade, reergueu um clube mais tradicional do futebol brasileiro. O clube que mais revelou jogadores, que mais cedeu jogadores para a seleção brasileira. Ou você se esquece da história, se esquece de Mané Garrincha,
de Nilton Santos, de Copas do Mundo, que o Brasil conquistou com elencos do Botafogo também, dentro da seleção. E isso vai se repetir agora. A vitória de ontem está na conta, sim, do Igor Jesus, do Luiz Henrique, que representam, que carregam essa estrela solitária. Então eu peço a você respeito a instituição Botafogo e respeite os jogadores. E por isso, John Textor foi nas redes sociais lá, debochar, fazer a sua brincadeira, tentar levar isso da melhor forma possível. Colocou lá o print do Mauro César e falou lá, dando a ilusão ao 4-1 e também dando a ilusão que ele é flamenguista, né? Que isso é chororô de perdedor. Mas o que eu sinto hoje é orgulho por Igor Jesus e Luiz Henrique vestirem a estrela solitária. E falando sobre Igor Jesus, ele que chegou no Botafogo em julho, em 17 jogos tem 7 gols e 1 assistência, o Botafogo, de fato, o Textor olha como um ativo muito importante esse jogador. Um jogador que olhou para o Botafogo como, de fato, uma vitrine. Hoje o Botafogo está em outro patamar de verdade. E até mesmo, segundo o Diogo Dantas do O Globo, o Botafogo tem a expectativa de sim receber uma proposta de 40 milhões de euros. Primeiro foi recusada uma de 10, antes mesmo dele estrear. E a expectativa é que chegue até mesmo 40 milhões de euros, um total de 250 milhões de reais. Essas são as propostas que o Botafogo espera por Igor Jesus. Por exemplo, segue sendo monitorado por times como Chelsea, Arsenal, Newcastle, Brighton e Brentford e North Forest. Todos esses da Premier League da Inglaterra. O próprio Edu Gaspar, diretor de futebol do Arsenal, sonda a situação do jogador, que vivendo a sua melhor fase da história e da carreira com a camisa do Glorioso. O Botafogo hoje, além de ter esses ativos, compra e pretende vender, fazer uma das maiores vendas do clube. Seu Mauro César, esse dinheiro sim serve para pagar dívidas, para equacionar dívidas. É isso que o John Textor está fazendo no Botafogo. Uma reformulação, trazendo investimentos sim de fora, equacionando dívidas, melhorando estrutura. E é isso que o Botafogo busca, através de títulos também. O Botafogo hoje é líder do Campeonato Brasileiro com 60 pontos. Está numa semifinal de Libertadores da América depois de 54 anos. E tem tudo para chegar a uma final. Tudo.